Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos. As empresas listadas na B3 continuam reportando seus resultados referente ao primeiro trimestre de 2020. E nós temos a carteira holder aqui do canal, que é uma carteira composta de ações e fundos imobiliários, que fazemos aportes mensais, comprando esses ativos e montando uma carteira para o longo prazo. Estamos pegando alguns desses ativos e comentando aqui os seus resultados referente ao primeiro trimestre de 2020. E nesse vídeo eu vou comentar o resultado de uma empresa do setor de energia elétrica, a Energias do Brasil, EDP, código de negociação NBR3. Então vamos comentar o seu demonstrativo de resultado. Vamos agora para a tela e vamos falar um pouquinho da NBR3. Ações ordinárias. O segmento de listagem da NBR é do novo mercado, é o melhor nível de governança que nós temos na B3. As suas ações têm 100% de tag along, ou seja, o sócio minoritário ele tem o mesmo direito, a mesma preferência que o controlador, que o sócio majoritário. Tem 48% de free float, ou seja, tem 48% em circulação dessas ações no mercado. Então é o que está disponível em negociação na B3. O valor de mercado dessa empresa, considerando o valor atual dela de negociação, é de 9,7 bilhões. E como eu disse, ela atua no setor de energia elétrica e ela tem a sua atuação na geração, na transmissão e na distribuição. E aqui comentando o seu resultado, a gente vai falar um pouquinho que ela está migrando do setor de geração e distribuição para o setor de transmissão. E o setor de transmissão é onde as suas receitas são mais previsíveis e mais constantes. É um setor que é melhor, inclusive, para a gente que pratica o buy hold, estar aportando, porque é um setor mais constante. Então vamos lá para o demonstrativo de resultado. Nós vamos comparar aqui trimestre contra trimestre. Então vamos comparar esse primeiro trimestre que nós temos agora em 2020 com o trimestre em 2019. E assim a gente vai ter uma base de período para poder fazer essa comparação. O que é importante dessa planilha aqui primeiro? Nós temos que comparar e verificar os segmentos de atuação da empresa. Então a empresa ela atua em vários segmentos. Então temos aqui o resultado referente à geração hídrica, à geração térmica, distribuição, comercialização, transmissão. Então nós temos essas partes que têm os seus resultados isolados, mas vamos fazer o consolidado desses resultados, ou seja, vamos comparar o resultado geral desses resultados aqui individuais, vamos pegar a parte consolidada e vamos comparar trimestre contra trimestre, tá? Então eu joguei isso numa planilha para ficar mais palatável, né? Para ficar mais fácil a gente entender, e vamos comparar aqui os trimestres. Primeiro, vamos pegar aqui a receita líquida. Houve um aumento da receita líquida da NBR, ela passou aqui dos 2 bilhões 827 milhões para 3 bilhões 279 milhões, teve um aumento de 16% na receita líquida. A margem bruta passou de 1 bilhão e 22 milhões para 1 bilhão e 60 milhões, tá? Um aumento de 3,7% na margem bruta da empresa. O EBITDA passou de 705 milhões em 2019 para agora 698 milhões. Houve uma pequena diminuição do operacional da empresa, né, que é o lucro antes de amortização, depreciação, taxas. Então esse é o EBITDA, é o operacional da empresa. Teve uma diminuição de 1%. E chegando aqui, o que interessa, no lucro líquido da empresa, o lucro líquido do exercício, que passou de 295 milhões lá no primeiro trimestre de 2019 para agora 271 milhões. Teve uma diminuição de 8,3%, tá? Então, vamos agora comentar parte a parte desse resultado que eu separei. A margem bruta. Essa margem bruta é a margem da empresa, é a eficiência operacional da empresa. É claro, eu não estou considerando ainda as despesas administrativas e nem os impostos. Então, só o operacional da empresa. Passamos aqui de uma margem bruta, lá no primeiro trimestre de 2019, de 1 bilhão e 22 milhões, para agora 1 bilhão e 60 milhões.
teve um aumento de margem de 3,7%. A questão da geração hídrica acabou atrapalhando um pouco na formação dessa margem bruta. Então tem uma nota explicativa aqui da empresa, que essa redução de 31,7% decorrente da menor alocação de energia no período, reflexo da estratégia de sazonalização que alocou mais energia no segundo semestre. Então a empresa ela fez uma previsão de alocação de energia para o segundo semestre, explicando assim essa piora no resultado da geração hídrica. A usina P100, que é a usina que nós temos lá no Ceará, que ela transmite energia para o Nordeste, ela teve um aumento de 58 milhões. O segmento de distribuição aumentou 22 milhões, comercialização de energia 5 milhões e transmissão 41, tá? E nisso configurou aqui a nossa um pouco a melhora de 3,7% na margem bruta da empresa. Vamos para o EBITDA, para o operacional, tentar entender aqui. A geração hídrica, né, conforme aquela nota explicativa, teve uma diminuição aqui de 84 milhões na formação do EBITDA, que é o lucro antes de impostos, amortização e depreciação. A usina P100 houve uma melhora, então teve um desempenho muito bom aqui da usina lá no Nordeste. A distribuição piorou no EBITDA, né? Comercialização e transmissão acabou ajudando aqui. Percebemos que a transmissão é um setor muito resiliente, que acaba trazendo aí uma melhora para o operacional da empresa, configurando assim os 699 milhões de EBITDA que ela teve. Então entendemos aqui o que aconteceu com o EBITDA. Vamos falar do lucro líquido. O lucro líquido da empresa, considerando a diminuição do EBITDA, né? E alguns fatores aqui que envolveu a empresa, nós tivemos essa diminuição aqui do lucro líquido, tá? Então foi o resultado da diminuição do EBITDA e das questões aí que envolveu a empresa. Então esse lucro líquido ele tem uma diminuição de 8,3%. Pessoal, vamos falar um pouquinho da dívida da empresa. A empresa em 2019 ela tinha uma dívida líquida de 5,5 bilhões. E a dívida da empresa agora em 2020 passou para 5,8 bilhões e teve um aumento assim de 300 milhões na dívida. Mesmo tendo um EBITDA aqui de quase 700 milhões, a empresa veio aqui tendo aqui um aumento da sua dívida. Mesmo tendo esse aumento, se a gente fizer um comparativo da dívida líquida sobre o EBITDA, que é um cálculo normal, né, que os analistas fazem no mercado, a empresa, hoje, atualmente, ela tem 2,3. Se eu fizer esse cálculo, dá um coeficiente de 2,3. O que quer dizer isso? Quer dizer, considerando a capacidade que a empresa tem de EBITDA, de lucro operacional da empresa, né, que 2,3 anos ela consegue pagar essa dívida, considerando o seu EBITDA. E também tem um comparativo aqui, teve uma curva que ela passou lá de 2019, de março de 2019, de 1,8 nesse coeficiente veio aumentando. Mas mesmo assim, para o mercado, esse número até 3 é um número saudável de dívida. Então percebemos que o nível de endividamento da Energias do Brasil ainda é um nível saudável de endividamento. Pessoal, eu trouxe aqui o que eu achei no resultado de forma bem rápida, fazer um comentário, qual foi a evolução da empresa. Lembrando que esse vídeo não teve um caráter de indicação de compra ou venda de qualquer ativo, tá bom? Pessoal, eu agradeço vocês até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever também, de acompanhar aqui toda semana. Trazemos vídeo e falamos sobre investimentos. Eu agradeço a atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. Até mais!